Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que beleza, não? Voltamos novamente a estar em sala de aula, desta vez no processo online, através das mídias sociais, através do canal aqui do YouTube, do IBP e também através do Facebook. Eu tenho muito prazer em estar com vocês, me permito entrar na casa de vocês para que a gente possa junto estudar a palavra de Deus. Nesse módulo, nessa disciplina que nós vamos estar estudando, vamos estar falando sobre os evangelhos e atos dos apóstolos. O desejo do meu coração é que você possa assimilar o que nós vamos estar discorrendo, que você possa também compreender e entender aquilo que eu vou estar falando a respeito dessa nossa boa aula. E espero em Deus que, através do Espírito Santo, Ele possa dirimir todas as dúvidas que possam surgir. Qualquer coisa, os irmãos poderão estar fazendo as perguntas depois na nossa sala de bate-papo. Está bem? Vamos começar a nossa aula, mas antes que a gente fale sobre os evangelhos e o livro de Atos, é bom a gente fazer uma contextualização, para a gente se situar, ver onde que se encaixa, como estava, né, o mundo daquela época. Porque se nós vamos falar do Evangelho, é bom a gente ter pelo menos um pano de fundo para que a gente tenha a noção de como tudo começou, por que Jesus veio nascer justamente naquele momento da história, qual era a vontade do pai para com o filho, que naquele momento ele viesse a nascer, que as profecias a respeito do Messias viessem a ser cumpridas. Nós vamos ver isso tudo dentro da nossa aula. Nós vamos tratar de livros, dos evangelhos, o livro de Atos, os evangelhos de Jesus Cristo na visão sinótica, na visão biográfica de João, na visão sinótica de Mateus, Marcos e Lucas. Mas, durante o decorrer das nossas aulas, essas informações vão estar sendo passadas. Para a gente começar a nossa boa aula, contextualizando tudo, nós vamos precisar entender como se deu aquele cenário político, aquele cenário religioso daquela época, o cenário econômico, por que as coisas estavam daquele jeito quando Jesus nasceu. Que uma vez que a gente faz essa contextualização daquele período, nós conseguimos entender muitas coisas que vão estar sendo mencionadas a partir de então, que acontece na vida e no ministério de Jesus. Essa contextualização, ela se faz necessária. A gente não vai entrar em muitos aspectos dessa contextualização, porque não é esse o nosso propósito, mas a gente vai passar, a grosso modo, um entendimento de como estava o mundo daquela época, daqueles ciclos. Nós vamos começar, então, falando de dominadores daqueles séculos. Os irmãos bem sabem que no mundo antigo houve grandes impérios, babilônicos, medo-persas, Império Otomano, Império Egípcio, Império Romano, Império Grego, Império Macedônico, e é nesse Império Macedônico que vai surgir na história um período chamado de período helenístico. É aqui que vai começar parte da nossa história. Nós sabemos que no ano 586 da era antes de Cristo veio a deportação do povo de Jerusalém, dos judeus que estavam habitando em Jerusalém, que foram deportados para a Babilônia, ficando então 70 anos cativos ali naquele país. Passado esse período, nós vamos encontrar nos textos bíblicos a historicidade desse período, com Esdras, Neemias. Eles estão regressando para Jerusalém, voltando para o Estado de Israel, voltando novamente para a Judéia e Galiléia. Houve, claro, alguns conflitos étnicos. Nós não vamos também entrar no mérito,
porque o que nos interessa é justamente essa parte em que como estava o ambiente político por ocasião do nascimento do Messias, que é ali que começa o princípio de todas as coisas, como disse João, o evangelista. Muito bem. O período helenístico, ele se dá durante o século III e o século II a.C. Os gregos estiveram sob o jugo dos macedônios por um longo período. E desses grandes impérios mundiais, 5 impérios do mundo antigo, estava o Império Macedônico. O Império Macedônico, ele compreendeu regiões ali do Oriente Médio, norte da África, Índia, parte da Índia. E os macedônicos, eles dominavam então aquela região. O certo é que nesse período surge uma fatalidade. O imperador, então, Felipe II, ele é assassinado em 336 a.C. e quem assume o trono depois dele é o seu filho Alexandre, o Magno. Alexandre Magno, se preferir, ou então, se preferir ainda, Alexandre o Grande, o Conquistador. Lembram? Alexandre Magno, ele reinou durante um período de um decênio, uma década, de 333 a.C. até 323 a.C., mas ele morre de uma doença súbita, não deixa herdeiros, ele não tinha nenhuma indicação ao trono. O que surge é uma briga partidária entre os seus 4 generais. Esses generais aqui vão disputar o domínio de Alexandre o Grande, o Império de Alexandre o Grande. A cultura helênica, a cultura helenista, que vai decorrer a partir de então, se dá por ocasião dessa dominação de Alexandre o Grande. Você talvez já deve ter ouvido isso, né? A cultura helênica ou helenista. E de onde surge isso? É que a palavra grega para grego é elas. Na região ali, centro-Grécia, sul da Grécia, havia uma região chamada Hélade. E os seus moradores eram chamados de helenos, os gregos. É nesse período que, através das conquistas de Alexandre o Grande, esse movimento de cultura dominante ele é imposta para os dominados. Os dominadores, os gregos, eles colocam então a sua cultura dominante para o país conquistado. E nessa cultura grega, nós vamos ver que ela abrange ali Egito, a região da Mesopotâmia, onde estava Israel, Síria, Pérsia, Índia, Terra-média, e eles adotavam a língua e a cultura grega como uma universalização, como uma forma de matar a cultura local. Eles incutiam, eles perpetravam, eles ministravam, eles criavam professores para que a cultura grega fosse disseminada nos países dominados. E é nesse período que surge, né, nessa mistura de povos, mistura de cultura, o movimento helenista. Nesse movimento helenista é que vai ocorrer por volta de um século e meio, mais ou menos antes de Cristo, a revolta dos Macabeus. Lembram-se dos livros apócrifos dos Macabeus? Aquilo ali é história pura. É nesse momento que surge um movimento entre os judeus contra a cultura grega, que ficou conhecido como a Reforma, né, ou a Revolta dos Macabeus. Sob a liderança de Judas Macabeu, há um levante dos judeus contra essa helenização. Pois bem, com a morte de Alexandre o Grande, seu império é dividido entre seus generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Eles deflagram uma guerra entre si, buscando ali, né, a hegemonia do domínio do império, mas em vez de tornar sólido e consistente o império grego, eles fazem por dividir.
Eles acabam por dividir. E nesse período de guerras e dominações estrangeiras, parte da Filístia, ou se você preferir, Pilístia, é que essa palavra Filístia, que no original da palavra, na filologia da palavra, a letra P e a letra F, no hebraico, ela tem a mesma grafia. Então, Pilístia, Filístia, é daí que surge o nome Palestina. E nessa região da Palestina, existem duas províncias, a do norte, que veio a se chamar de Galileia, e a do sul, que veio a se chamar de Judéia. Nesse período de guerra, de dominações, um certo general romano chamado Pompeu, já estava o exército, a dominação grega perdendo força, e aí surge um outro conquistador, um outro dominador, que é o Império Romano, e ele vai fazer isso a partir por volta dos primeiros séculos antes de Cristo, primeiro século e meio antes de Cristo. Nós vamos encontrar no período da história um general chamado Pompeu. O Pompeu, ele era o governador, melhor dizendo, ele nomeou Antípatro como governador daquela região. O governador que nomeou Antípatro. Melhor dizendo, o Pompeu, é muita gente, é muito nome, meus irmãos, para decorar isso tudo na cabeça. Pompeu, general romano, ele nomeia Antípatro como governador daquela província. E ele, por sua vez, ele nomeia como governadores os seus dois filhos, Fazael e Herodes. Herodes na Galileia, Fazael na Judéia. Compreenderam essa condição? Pega o estado de Israel, divide num comprimento de terra longitudinal. No norte, Galileia, cuja capital era Samaria. No sul, Judéia, cuja capital era Jerusalém. Por fim, ele nomeia os seus filhos. Houve uma revolta, como sempre houve guerra, né? Naquele período, por dominação, guerra por poder, guerra política, guerra partidária, enfim, havia muitas guerras, muitos levantes, muitas revoltas. E no ano de número 39 a.C., o Herodes, com a ajuda de tropas romanas, ele volta mais forte e reconquista Jerusalém. Jerusalém volta a ser, né, dominado por eles, pelos romanos. Foi numa guerra com os partos que Herodes ele teve que fugir. E nessa fuga ele se tornou um exilado em Roma. E nesse exílio ele pediu o auxílio de Marco Antônio, aquele da Cleópatra, lembra, que suicidou com a cobra, enfim. Nessa sua retorno a Jerusalém, ele volta mais poderoso. Ele se auto-intitula o rei dos judeus e ele introduz ali o governo que veio a ser o governo da casa de Herodes. Ele se chamava também ele se auto-intitulava, né, como um déspota, como um tirano, o Herodes o Magno, tomando o epiteto ou a alcunha, se você preferir, de Alexandre o Grande. Ele se arroga a ser agora Herodes o Magno. É da onde você vai ouvir falar na Bíblia, em Mateus, capítulo 2, por ali, de Alexandre o Grande. Há uma menção dele lá no verso de número 16 do capítulo 2, desse Herodes o Grande. Ele dominou toda a Terra Santa por um período de 4 décadas. O certo é que ele era um homem terrível, dominador, sanguinário, um homem que tinha sede de poder. E nessa sede de poder ele mandou matar 3 dos seus filhos, para que não viessem a usurpar o trono, certamente. Ele também mandou matar 10 de suas esposas, para que ele não fosse, né, um herege, não se tornasse um herege,
para evitar esse tipo de aborrecimento, o que ele faz? Ele mandou matar 10 das suas esposas, tão sanguinário que é. Ele ficou conhecido por esse título, né? Ele se auto-intitulou o Rei dos Judeus, que esse título foi dado a ele por Roma. Daí você vê a aversão que os discípulos de Cristo tinham, né? Por Herodes o Grande, porque ele se chamava de o Rei dos Judeus, quando na verdade o Rei dos Judeus é Jesus, o centro das nossas aulas de agora em diante, nessa disciplina. Pois bem, nessa sua paranoia de poder e sangue, o monarca ele busca a todo custo dominar. Ele era um político, embora um louco, um sádico, ele sabia administrar. Ele fez erguer grandes palácios com os tributos que Roma cobrava do povo. Ele fez erguer grandes palácios, ele fez grandes obras, ele fez anfiteatros, mercados, casas, aquedutos, e também fez uma grande obra, restaurando o Templo de Salomão. Na verdade, fazendo um adendo ao Templo de Salomão, o que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Foi só aquilo que restou da grande obra. Com isso ele buscava, né, a política da boa vizinhança, mas a preço de muito sangue. Cobrava os altos impostos, enfim, é nesse período que vai surgir também um funcionário público, um funcionário do Estado. Esse funcionário era chamado de publicano. É ele que vai cobrar os impostos. E nós vamos, mais à frente, nas nossas aulas, referendar a respeito deste cobrador de imposto, deste funcionário do Estado, deste funcionário público. O certo é que nesse período de muitas guerras, de muitos contrastes, de muita levante social, de muito sangue derramado, surge, dentro do período da revolta dos Macabeus, 4 partidos que vão estar administrando Jerusalém. Quem são esses partidos? O primeiro partido que surge nesse período é dos Farisim. Esses Farisim é uma palavra hebraica que quer dizer separados. E é aí que vai surgir o primeiro partido, o partido dos fariseus. Fariseu é uma palavra aportuguesada de Farisim, separados do original hebraico. Surge também os saduceus, um outro partido, que se julgavam ser da ordem de Zadok, um sacerdote, no tempo de Abiatar, lembra? Pois bem, é que no original a palavra Zadok ela começa com um tzadik, que no nosso idioma não tem um correlato, né? Uma letra correlata. Então é usado o S ou o Z, Zadok. Mas o certo seria tzadok. Surgem então os saduqueus, os saduceus, com as suas próprias doutrinas, que também não vai ser, nesse momento, conveniente. Surge também os essênios. Os essênios eram um movimento radical separatista conservador. Eles se separam mais do que os fariseus. Criam comunidades isoladas, fora de Jerusalém, ali na região de Qumran, próximo ao Mar Morto, ali onde foi esse período que eles passaram o maior tempo. É possível que João Batista fosse desse partido. É possível, eu não estou afirmando, porque eu só posso falar o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala, eu posso falar. Quando a Bíblia não fala, eu me calo. É possível que no período escuro, entre os 12 e os 30 anos, Jesus tenha ficado entre os essênios. Mas como é só uma hipótese, não convém alardar muito isso. O certo é que havia esse
terceiro partido. E, por fim, um outro partido, os zelotes, que eram os que se arrogavam ser os verdadeiros guardadores da lei. Esses quatro partidos compunham o Sinédrio, que também ainda era formado por políticos, homens ricos, comerciantes, enfim, 70 homens, 71 homens, como queiram, que se arrogavam ser também, né, num processo igual aquele de Moisés. Lembra que Moisés instituiu 70 anciãos para estarem junto com ele, administrando toda a nação de Israel? Esse sinédrio era a liderança máxima, a corte suprema, por assim dizer, de Israel naquele período. É nesse emaranhado, nesse caldeirão de cultura, porque ali haviam, naquela região, Galileia e Judéia, haviam 4 idiomas. Quem são esses idiomas? O latim, que era a língua romana, a língua dos romanos. O grego, que era a língua universal da época, como o inglês hoje é usado. O grego era a língua universal da época, que havia comunicação entre todos os países daquele mundo antigo. Havia também o hebraico antigo, e o aramaico. O hebraico era uma língua mais rebuscada, falada nas sinagogas, falada mais no templo, uma linguagem mais religiosa, e a língua popular do povo daquela região, que era o aramaico. O aramaico ele surge ali no período sírio, da dominação síria, como uma língua que vai se popularizar nesse período. Muito bem. Nesse emaranhado de cultura, emaranhado de problemas de ordem sociais, porque havia os escravos, havia a ordem religiosa, várias religiões, os romanos tinham um próprio panteão de deuses, os gregos também tinham um próprio panteão de deuses, os judeus tinham uma religião monoteísta, e eles tinham isso como orgulho nacional, de poderem ser o povo do livro, o povo que detinha a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, e isso era um orgulho nacional. Nós vamos ver que nesse período, nessa miscelânea de cultura religiosa, cultura política, é que vai concretizar aquilo que Paulo disse em Gálatas 4:4, que aprove a Deus, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho nascido de mulher. É nesse período que vai nascer Jesus, o objeto principal dos 4 evangelhos, os 3 sinóticos, que nós vamos estar comentando, e também vamos falar a respeito do Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como preferir. Mas nesse âmbito de contextualização, nós precisamos também ver por que havia essa rebelião, essa confusão, esta divergência entre a Palestina, os judeus da Palestina, e os demais moradores, os demais povos, as outras gentes, os gentios, os bárbaros, lembra? Muito bem. Quando, por ocasião da morte de Alexandre o Grande, como já disse, que o seu império foi dividido entre os seus 4 generais, a parte daquela região da Judéia e Galileia ficou com Ptolomeu. E um dos seus vassalos, chamado Antíoco Epifânio, ele destrói o templo original. Comete sacrilégio. O que ele faz? Ele coloca uma estátua do deus grego Zeus dentro do templo dos judeus. Como uma afronta, ele sacrifica um animal imundo no altar sagrado de Deus, que era o porco. Ele faz isso. Ele profana o templo.
ele destrói o templo. É nesse período que se realiza, que se concretiza a profecia de Daniel sobre a abominação da desolação. Jesus também vai usar esse paralelismo profético para se referir ao que iria acontecer no ano 70 da era cristã, dizendo também a respeito da abominação da desolação que profetizou o profeta Daniel. Nós vamos ver que havia uma revolta por parte dos judeus por causa deste sacrilégio impetrado pelos gregos. Mas os dominadores eram mais fortes, os dominados mais fracos, não podiam muita coisa. Nós já vimos todo esse contexto, nós já vimos que há uma rivalidade política entre os partidos que dominavam, a casa de Herodes, os partidos que surgiram dentro do período dos Macabeus. Havia também essa revolta íntima dentro dos judeus por ocasião do sacrifício dos gregos, mais precisamente de Antíoco Epifânio. Havia também o endeusamento do imperador. Ele se auto-intitulava um deus, e isso para os judeus era uma afronta. E é nesse contexto de muita cultura, de contracultura, é que vai surgir a plenitude dos tempos, como já disse. Olha, veja como na cabeça dos judeus estava essa revolta interna. Na mente deles havia aí a esperança de que iria surgir um Messias, um ungido, que iria libertar Israel da dominação dos gentios, das outras gentes. Eles esperavam um Messias político, um Messias que viesse com o mesmo espírito de Davi e que os libertasse do jugo da servidão, da casa de Herodes, da dominação romana, da dominação grega, e que instituísse novamente o culto a Deus, o culto ao Deus verdadeiro. Era essa a visão dos judeus naquela ocasião. Por isso que nós vamos encontrar lá na frente, quando nós estivermos estudando os evangelhos, a incredulidade dos judeus. Nós vamos encontrar a revolta dos judeus quando Jesus se intitula o Messias, o ódio que eles tinham contra a pessoa de Jesus por ocasião dele se dizer filho de Deus, principalmente por parte da liderança religiosa da época. Enfim, eu espero que com essa nossa introdução, com essa nossa contextualização, como era aquela região, né, em que Cristo nasceu naquele período, nós possamos então conversar a partir de então com mais clareza dentro das propostas dos evangelhos. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelho biográfico, que é o evangelho de João, e também o Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Os irmãos nos aguardem. Na próxima aula a gente vai começar já com a introdução ao livro de Mateus. Está bem? Fiquem com essa parte introdutória, fiquem com essa parte de contextualização, e eu espero que tenha ajudado os irmãos a entenderem como era difícil aquele momento na história de Israel, quando surge o Messias. E os irmãos nos aguardem, que a gente vai estar sempre postando, comentando novas informações nas lições subsequentes que virão. Tenham todos um excelente final de noite, final de dia, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas o certo é que Deus certamente vai estar te abençoando através do seu Espírito para dirimir todas as dúvidas. Esta é a minha oração, para que você possa, através do Espírito Santo, ser ajudado a compreender os mistérios maravilhosos da Palavra de Deus e assim se tornar sábio. Sábio.
Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e a gente se vê.